Oi pessoal, tô aqui de novo e agora a gente vai continuar o desenvolvimento do processo de ETL aqui da nossa base de CSAT, tá? No vídeo anterior a gente fez lá um select, né? Esse select aqui que vocês estão vendo, ó. Só que sem esse where, né? Sem esse into aqui, mas a gente já deixou estruturado, né? Pra gente conseguir jogar aqui na nossa procedure da fato. Então agora eu vou mostrar o que a gente adicionou novo aqui, são sempre mais ali do mesmo do que a gente já fez ali na nossas dimensões, no nosso histórico, só que a fato ela tem ali umas diferencinhas bobas e eu vou mostrar isso aqui pra vocês, tá bom? Então a primeira coisa que a gente faz aqui na criação da procedure é o que? A gente escolhe aqui o use, o nosso banco, e aí a gente coloca a create procedure e o nome da nossa procedure, tá? Se eu tô falando aqui da a nossa base principal, a ISH atendimento CSAT, né? Então, a partir dela, eu faço aqui os cruzamentos e gero aqui a minha fato. Então, eu usei o mesmo nome aqui, eu só troquei o ISH por PRC fato, tá? Para criar a nossa procedure. PRC de procedure, né? E fato porque é a nossa fato mesmo. Ok. Na nossa procedure, ela já vai ter aqui duas variáveis já inclusas na execução da procedure mesmo. Então, quando a gente for executar ela, é necessário ter aqui o inicial date control e o final date control. Por isso que já tá aqui no script de criação e não preciso declarar aqui, porque eu já declaro na criação do procedure. Depois aqui eu venho e declaro as outras colunas que eu vou utilizar no decorrer da minha procedure, né? Então, insert de date control, que vai ser do tipo date type, a data inicial e a data final, tá? Então, o insert de date control vai ser o nosso get date, vai ser a hora exata que o dado foi inserido ali na nossa tabela. Esse dt ini e o dt fim vai ser o que? Olha, aqui na nossa base histórica, eu dei aqui um Ctrl 3 aqui na nossa procedure. Quem já está acompanhando os outros sabe, Ctrl 3 é o que? É um select top 10 da tabela que eu selecionar aqui. Então, eu aperto Ctrl 3 aqui, com o nome da tabela selecionada, ele já vai dar esse select. É um atalho que eu fiz aqui no SQL normal, tá? Então, aqui a gente tem aqui a nossa data de contato, tá vendo? E tem aqui o nosso final date control, beleza? Aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando a menor data, então, do minha data de contato, com o filtro desse final date control aqui, tá? Por quê? Então, eu posso ter aqui, ó, um final date control, porém, posso ter mais datas dentro do mesmo final date control, tá? E aí, eu vou mostrar isso aqui para vocês entenderem, tá bom? Vamos aqui dar um select aqui, ó, da nossa data, vírgula, e vou colocar aqui a nossa coluna final date control também, e vou colocar um disso daqui, e vamos rodar isso aqui só para vocês verem, tá? Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu colocar um order by, que é para ordenar, tá? Eu vou colocar 1 e 2, porque eu quero que ordene a minha primeira e minha segunda coluna. Então, pronto. Olha aqui o que eu tô dizendo, tá? Para um final date control, então, para uma mesma data específica, então, quer dizer, o dia 24, 25 e 26, eles foram inseridos de uma única vez quando o processo rodou aqui no dia 26. Então, o meu final date control é a data que o processo rodou, então, o meu processo rodou no dia 26, só que ele inseriu dados retroativos do dia 24, 25 e 26. O dia 27 não teve dados retroativos, ele rodou apenas o dia 27. Então, eu vou ter esse tipo de comportamento na minha base. Pode ser que tudo ocorra bem e eu reprocesse apenas de dia, ou pode ser que em um determinado dia, né, de processamento, eu tenha várias datas ali de contato, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aqui a questão do filtro, tá bom? Então, o que eu tô fazendo aqui? Pegando aqui o mínimo, a minha menor data. Então, se eu tô olhando aqui pro dia 26, eu tô pegando aqui dia 24. E aqui, a minha maior data é dia 26, tá bom? Com o filtro aqui de final date control, o máximo e o mínimo aqui. E aí eu começo o meu loop, tá? Então, pra gente iniciar um loop aqui na nossa base, a gente vai colocar o while, né? E eu vou colocar que a minha data início, ela não pode ser, o meu loop, ele vai continuar executando, né? Ele não vai parar enquanto a minha data início for menor ou igual à minha data fim. Então, se eu tô iniciando aqui dia 24, ele vai continuar enquanto esse valor não mudar até chegar aqui no dia 27, por exemplo. Quando chegar no 27, aí ele para. E aí eu tenho aqui o nosso select que a gente fez, né? E aí eu faço o quê? Eu dou um drop table if existe, então
exclui, se existir, a nossa hashtag base, que é uma tabela temporária, tá? Porque eu estou inserindo esses dados aqui. Se por um acaso eu rodo aqui o dia 26, que tem vários dias, né, ele vai rodar mais de uma vez. Se a minha tabela já existir, ele vai dar erro, porque quando eu dou um into aqui, ele insere e já cria a minha tabela, né? E a gente não quer que dê erro na nossa procedure, então por isso eu vou dropar antes de criar ela, tá? Então eu tenho aqui a minha consulta que a gente fez no vídeo anterior. E aí agora eu faço o quê? Crio as minhas colunas de controle, tá bom? Minhas colunas de controle é o quê? Insert date control, que é o get date que a gente criou lá em cima. Inicial date control e final date control, que é as minhas datas de processamento, tá bom? E aí eu vou guardar essas informações aqui. E o que eu tô adicionando a mais é o meu checksum, tá? Então eu tô dando select asterisco porque eu quero tudo da tabela da minha temporária anterior, mais as minhas colunas de controle. E o meu checksum eu tô pegando, fazendo um checksum de tudo aqui de todas as colunas da minha temporária anterior. O que é o checksum, Jé? Vamos lá, deixa eu comentar isso aqui. Ah, não vai dar, caramba. Deixa eu pegar aqui a fato para mostrar para vocês. Ctrl 3, tá? O checksum, ele é o quê? Ele vai gerar um ID único para todas essas linhas aqui da minha base, tá vendo? Ó? Vamos supor que eu tenho essa linha aqui da minha fato. Aqui, hoje, ele tem esse número, 8243090884, aqui, pronto. Se amanhã eu tiver essa mesma informação aqui, essa mesma linha, mesmos dados, só que mudar apenas o tempo operacional aqui em segundos, de 700 for para 800, o meu checksum vai mudar, tá? Então, ele faz o quê? Ele gera um ID único para aquela linha específica, tá? E aí, ele vai fazendo cria isso, né? Ele cria isso e guarda aqui essa informação bonitinha. Isso aqui eu vou usar no meu merge, e aí vocês vão entender o porquê, tá? Então, vamos lá. Guardei aqui, ó, certinho na minha base fim, para essas informações, e dropo antes. Não esquece disso, dropa a sua temporária antes, para não ter problema. Aqui, eu sempre gosto de fazer isso, tá? Dropar aqui direto aqui, ó. Cria a temporária, já dropa aqui em cima, mas você pode dropar tudo de uma vez aqui em cima. Enfim, eu prefiro fazer aqui, ó. Crio, já dropo, faço aqui em sequência, mas pode ser tudo de uma vez em cima, tudo de uma vez embaixo, como você achar melhor. O merge, então, a gente começa a fazer aqui, tá? O merge, eu tô fazendo aqui, ó, merge na minha tabela fato atendimento CSAT, tá? Que é a tabela que a gente vai inserir os dados. Essa tabela aqui, teoricamente, não existe, então a gente precisa criar ela. E aqui tá o script de criação, tá? Como que eu sei quais as colunas, o que eu vou colocar nessa tabela? A criação, certo? A gente não fez aquele select principal aqui, né? A gente foi e fez o select lá no vídeo anterior. Então, eu já sei todas as colunas que eu vou ter aqui, tirando aquelas de controle, certo? Então, todas as colunas que tá aqui, eu vou criar aqui, ó, tá vendo? É as mesmas colunas, eu só fui ajustando o tipo. E na nossa fato, a coisa mais fácil é determinar tipo, porque ela só pode ter data, número, né? Então, ou ele vai ser um float, ou vai ser um booleano, ou vai ser float tipo int, sempre vai ser numérico, ou data, enfim, não vai ter texto, nada disso, sabe? Então é bem mais fácil. E aqui eu adicionei aqui as nossas colunas de controle, né? Que é o checksum, que também aqui é um int, insert date, inicial, final date control, que é as nossas colunas de controle. E o mais difícil seria a nossa PK, certo? Mas aí a gente tem que, você tem que conhecer a sua base e ir testando, né? Então, o que é a nossa PK, a nossa chave primária ali? É aquelas colunas que juntas, elas vão ser únicas, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu fui validando a minha base, pegando ali um select. Primeiro eu fiz uma contagem aqui desse select, né? Então, tipo, deu 10 linhas. E aí eu fui fazendo um count distinct, tá? Da concatenação, né? Da união dessas linhas para ver se alguma coisa duplicava até chegar aqui na nossa PK. Então, fazendo isso, eu determinei que a minha PK, né? Tudo que vai compor, né? Tudo isso aqui junto vai gerar um ID único. Então, eu tenho aqui a minha data, minha matrícula, o ID canal, o ID produto, motivo, nota e FCR, beleza? E tem vídeo no canal fazendo isso aqui no detalhe, tá bom? Então, é só você assistir a sequência bonitinha que você vai conseguir fazer isso, tranquilo. E se não conseguir, tiver confuso, comenta aqui que eu tento trazer um conteúdo específico para isso, né? Tentando sanar aí todas as dúvidas para ficar um conteúdo bem legal e completo aqui para vocês, tá bom? Ok, então eu
Onde eu parei? Aqui, né, no merge. Beleza, a gente criou aqui então a tabela, né? Tem aqui a nossa PK, constante, PK, criou aqui a PK, tudo que compõe a nossa PK. E é bem simples, ó, create table, o nome das colunas, o tipo dela, se ele é nulo, se não é. Tudo que for da PK não pode ser nulo. Aqui, ó, tempo, não sei o que, quantidade, isso daqui pode ser nulo porque é quantitativo, né? Então, é quantidade, a soma de alguma coisa. Então, a gente não, isso aqui pode ser nulo, pode não existir, beleza? E o que for de PK não pode ser nulo, tem que ser is not null, tá vendo? Not null. Então, ok, aqui é a criação de tabela, o script, né? Você pode replicar aí para você também. Então, create table, o nome das colunas, constante, PK e assim por diante. E aí, ok. Tudo que a gente criou lá de PK, na criação de tabela, ele vai ser aqui uma validação pra gente aqui no nosso on, tá? Porque eu tô fazendo aqui o merge aqui da nossa fato, a gente criou ali. E tô usando aqui a nossa hashtag base fim. Então, a nossa fato, né, que a gente criou vai ser o nosso destino, então, onde a gente vai inserir os dados. E a nossa base fim, que é onde a gente faz aqui o último select, que insere aqui as colunas de controle, vai ser a nossa base origem, onde eu vou pegar os dados para inserir na nossa fato, tá bom? E aí, essas duas tabelas, elas precisam ter algum relacionamento, e esse relacionamento normalmente é das nossas PKs, então eu tô pegando aqui, né, de tudo que ocupou a nossa PK. Então, a data, a matrícula, ID canal, nota, esse first call resolution, né, que é sempre 1 ou 0 aqui, se foi resolvido no primeiro contato ou não. Mas, enfim, eu pego tudo isso aqui e valido, né, coloco on, ele vai ter esse critério. E aí, no meu merge, eu vou começar a falar, olha, quando isso aqui, esse critério, ele for verdadeiro, o que que eu faço? E quando ele não for verdadeiro, o que que eu faço, tá? Que aí ele continua aqui o nosso merge. A primeira coisa que eu tô fazendo aqui é o meu update, então é a minha atualização. O que que eu tô fazendo? When match. Quando for verdadeiro, quer dizer o quê? Que já existe. Os dados da minha temporária já existem lá na minha fato. Quer dizer, eu não preciso inserir mais lá dentro porque ele já tá lá. Então, eu não vou inserir, né? Então, o que que eu vou fazer? Então, quando for match, der match, tá positivo aqui. Eu poderia simplesmente dar update, mas eu daria update em tudo. Exatamente tudo. E eu não quero dar update em tudo. Eu vou usar o meu checksum ID, tá? Porque o meu checksum ID é o que vai definir ali o que teve alteração ou não. Porque eu vou salvar lá os dados. Então, quando eu olhar, der match, os dados foram iguais, mas o meu checksum for diferente, que quer dizer o quê? Teve alguma alteração de verdade, aí sim eu faço meu update, e faço meu update apenas nos campos de controle, né? E nos campos aqui que podem ter tido algum tipo de alteração, né? Que não são a minha PK, não faz parte da minha PK, tá? Então eu tenho aqui, ó, tudo que não faz parte da minha PK vai estar aqui. Ok, e aí então aqui o meu update deu bom. E aí eu venho aqui para um outro critério, when not match, quando não der match, quer dizer o quê? Quando os dados da minha temporária aqui, que acabou de rodar no meu processo, não existe lá na minha fato. Se não existe, é um dado novo, então eu tenho que inserir. E é isso que eu faço, ó, insert, insere os dados. Aqui eu não coloco nada, porque eu tô falando da minha tabela destino lá da minha fato, então ele já sabe isso, então isso é dentro da minha fato. Aqui a sequência das colunas bonitinho, então começou com data de contato, tá vendo? Tem que estar na sequência certinha para não dar problema, tá? Então insere nessas colunas, o que que eu vou inserir? Esses valores da minha origem, lá da minha temporária. E por último, eu vou setar a minha detainee é o quê? Ó, detainee é a minha menor data, beleza? Então, lembra que eu falei pra você que o loop ele vai rodar enquanto a minha data início for menor ou igual a minha data fim? Isso aqui nunca vai ser verdadeiro se eu não der um set. Isso aqui ele vai gerar um loop infinito. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui embaixo e dou um set aqui, adicionando um dia. Então, se ele vai começar aqui no dia 26, então ele vai pegar 28, 29, 30 e assim por diante até chegar ali no meu final de conta, que é a maior data da minha base ali. E aí sim o loop para. E por último eu dropo aqui as minhas tabelas temporárias que eu queria aqui no decorrer da minha procedure, tá? Isso daqui já é a criação da procedure, tá bom? Então, eu vou colocar aqui create or alter, porque eu já criei a procedure, então eu vou executar aqui de novo. O que eu fiz de errado aqui? Eu só
acho que eu cliquei aqui num E e ele simplesmente deu esse erro, mas não tem erro aqui não, tá vendo? Ó, Create Alter tá funcionando. Se a gente vier aqui no banco, né, e eu atualizar aqui, ele vai existir aqui em programação, ó, DB Call Center, programação, e aí a gente vem aqui, ó, em procedimentos armazenados, a gente vai ter aqui a nossa fato atendimento CSAT, tá bom? E aí, aqui então já tá feito aqui a nossa procedure para poder alimentar a nossa fato. No próximo vídeo, a gente vai dar uma passada por cima aqui dos todas as procedures que a gente criou. Então, a gente tem aqui das dimensões, a procedure da histórico, tá? Então, a gente vai dar uma olhada aqui nessas procedures todas para poder validar essa questão aqui do inicial date control, final date control, para ver se tá tudo correto. E vou aproveitar para fixar melhores conhecimentos para mostrar para vocês porque é importante, né, isso. Né, o final date control, inicial e tal. Então, te vejo no próximo vídeo, tá? Se esse vídeo te ajudou, se você gostou, se fez sentido pra você, né? Curte, comenta. O seu comentário, né? A sua curtida ali é muito importante porque me ajuda a entender se isso tá sendo legal ou não. Então, comenta aí, curte aí e me segue pra não perder nenhum conteúdo. Beijo e até a próxima.